Bom dia com alegria. Nós estamos começando o nosso sábado hoje aqui com o prazer, o privilégio e a honra de receber aqui o Padre Isaías, missionário do Sagrado Coração de Goiânia. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado pelo seu sim, pela sua disposição para vir aqui falar para nós hoje da Bíblia. Bom dia, Ariane, tudo bem? Uma satisfação muito grande, uma alegria enorme poder estar aqui, trazendo um pouco da palavra de Deus, partilhando um pouco sobre a luz do Espírito Santo em nossos corações ao longo dessa semana em que nós rezamos os textos de Samuel e do Evangelho de João, junto com o Atos dos Apóstolos, para a gente poder também compreender o quanto que é importante a palavra de Deus em nossa vida. Então é uma alegria muito grande, agradeço desde já o convite para estarmos aqui nesta manhã de sábado partilhando a palavra de Deus. Amém, amém, que alegria, que autoridade, o Senhor que vem com toda a autoridade que vem dos céus. Obrigado por ter vindo aqui nos abençoar com o seu ministério, trazendo para nós todo o seu sacerdócio, toda a sua sabedoria, todo o seu estudo. Muito obrigado. Padre, o senhor está com a palavra, pode começar. Primeiramente, a gente tem que dar sempre nós estamos fazendo um momento de leitura bíblica, então a gente tem que compreender também com toda essa propriedade que a Sagrada Escritura também, que nós temos ela na nossa mão, e que a Sagrada Escritura para nós não pode ser entendida também como um relato historiográfico ou pelo menos como uma autobiografia. A gente não pode fazer isso com a Sagrada Escritura, até porque seria exigir muito daquilo que é um movimento divino de Deus, que é a própria palavra de Deus. Então, a Sagrada Escritura a gente não pode correr o risco de ler ela como se fosse uma matéria de jornal ou como se fosse uma autobiografia de um famoso. A gente lê a Sagrada Escritura com um contexto de fé. Existe um evento histórico, mas esse evento histórico ele tem que ser lido a partir, claro, daquilo que é o evento da fé. Então, o que eu quero trazer para essa manhã de sábado para nós é para a gente poder ler os textos dessa semana e compreendê-los numa perspectiva de fé. Eu vou trazer muitos elementos da cultura judaica, da cultura cristã, para a gente poder ter uma facilidade melhor de trazer também essa compreensão de fé sobre o texto bíblico que nós lemos ao longo dessa semana. Então, eu gostaria primeiro de situar que, para nós cristãos católicos, a gente dá um nome muito específico para esse movimento que eu acabei de narrar para vocês, que isso para nós chamamos de Lexio Divina, que é a leitura divina da Sagrada Escritura, de forma que existe uma oração, uma meditação, uma contemplação da palavra de Deus, que é o nosso devocional católico. É essa forma que a gente se debruça sobre a Sagrada Escritura para poder, então, entender a partir da luz do Espírito Santo e do magistério da Igreja como a comunidade leu esse texto ao longo da história. Porque é importante que, é claro, a ação primeira para a interpretação bíblica, ela provém do Espírito Santo. Mas a gente tem sempre que compreender também que, na perspectiva católica, a gente lê a Sagrada Escritura à luz do Espírito Santo, primeiramente, mas a gente lê através do magistério da igreja. O que é o magistério da igreja? O magistério é como os padres, os primeiros padres da igreja, desde os apóstolos, vieram lendo esse mesmo texto ao longo de 2000 anos. O que eles entenderam e por que é importante, padre? Vocês podem perguntar. A gente lê a Sagrada Escritura à luz do magistério também. Por quê? Porque ao longo de 2000 anos, muitos de nossos irmãos leram a Sagrada Escritura também. Nós não estamos, a Bíblia não está caindo hoje, em 2024, do céu com zíper para nós. A Bíblia, então, ela chega para nós em um momento muito específico de nossa vida e da nossa história, mas ela vem ao longo de um caminho histórico. Então, a gente lê através da tradição e do magistério para a gente não acabar fazendo falsas interpretações do texto. E por que a gente recorre àqueles que foram os primeiros a ler e fazer a interpretação do texto? Porque eles estão mais perto daquilo que é o evento fundador. Quem é o evento fundador? Principalmente do Novo Testamento para nós. O evento fundador do Novo Testamento é Jesus de Nazaré. Então, quando nós falamos da tradição, do magistério, que ajuda a gente a entender a Sagrada Escritura, é para que a gente não possa cometer erros de interpretação, que a gente leia a Bíblia de uma forma como se fosse uma matéria de jornal, que é lida ao pé da letra e é aquilo, ou como
vamos dizer, um análise científico, em que está ali todas as formas e os cálculos já apresentados, mas como a gente lê a Sagrada Escritura? Primeiramente, à luz do Espírito Santo. É ele que orienta os corações. Segundo, a gente lê ao longo da caminhada. Qual foi a caminhada que a igreja em 2000 anos fez para poder, então, fazer essa interpretação do texto para nós até o dia de hoje? Como nós lemos até aqui. Então, é a partir dessa perspectiva que eu venho até vocês, então, para a gente conversar um pouquinho sobre a leitura dessa semana que vocês fizeram, na leitura dos 365 dias da Bíblia. Para essa semana, então, foi reservado para nós, eu vou fazer uma divisão aqui bem harmoniosa, porque na nossa divisão dos dias tem uma leitura do Novo Testamento, tem um texto do Evangelho e, em seguida, tem um salmo para a oração de conclusão da leitura. A organização dessa Bíblia é perfeita para a gente poder fazer um ambiente de estudo, mas não tem como ler a Bíblia sem a gente ter o joelho no chão para poder rezar. Isso é essencial. Por isso, então, que a leitura da palavra de Deus, ela vai nos colocar nesse caminho da oração. Então, primeiro, eu gostaria de partilhar com vocês a questão dos textos do Antigo Testamento. As leituras que foram feitas ao longo dessa semana foram no segundo livro de Samuel, do capítulo 13 até o capítulo 20. Esses textos para nós, eles são muito importantes, primeiro porque nós temos toda a consciência de que o povo de Israel é o povo da aliança, o povo eleito por Deus, desde que o povo foi retirado do Egito. Eu estou dando um pulinho lá no livro do Êxodo para poder fundamentar isso. Só que ao longo de toda a história, o povo de Israel, depois de toda a travessia, entra no período dos juízes, quando chega na Terra Prometida, depois do período dos juízes, ele entra no período dos reis. Então, o povo de Israel, eles veem que existe a necessidade de ter uma autoridade no corpo estatal de Israel, que possa, então, comandar todo o povo. E eles pegaram essa compreensão de uma realidade, um governo monárquico, a partir, então, da compreensão de que o povo que eles absorvem a partir da compreensão dos povos vizinhos. Os povos vizinhos já tinham a sua autoridade monárquica definida. Então, o povo de Israel vê, então, os povos vizinhos se organizarem com essa autoridade monárquica, e eles pedem, então, a Samuel que interceda a Deus para que conceda a eles um rei. Isso, então, é o livro 1 de Samuel. No livro 2, essa eleição já foi feita. Quem é o rei de Israel é Davi. Davi, então, é o primeiro monarca, o primeiro, então, a exercer esse primado, essa monarquia em Israel. E Deus, então, ele faz a promessa a Davi. A promessa que é feita a Davi, primeiro, que existe uma descendência duradoura e que Deus vai firmar a sua promessa em torno da descendência de Davi. E quando nós ouvimos aí no capítulo 13 até o capítulo 20, nós vamos ver que existe uma dificuldade. A gente primeiro vai ver aí claramente que no capítulo 13, primeiro dia da nossa semana, nós ouvimos que dentro da família de Davi temos um problema, uma situação muito complicada. É isso que o capítulo de 13 a 20 vai deixar para nós. Existe uma relação muito complicada aí e que Davi ele vai ter que encontrar coragem, mas infelizmente Davi ele vai entrar num processo de omissão. Então, no capítulo 13, eu vou assentar mais o texto, até aqui eu dei uma introdução para a gente poder ver até de onde a gente vem e para onde a gente vai. Mas eu gostaria de acentuar justamente isso, que no capítulo 13 existe um desfecho muito trágico. Por quê? Nós temos um dos filhos do rei Davi, Amon. Amon, então, ele se apaixona pela irmã. E quando a gente vê o contexto da palavra irmã, eu fico até um pouco curioso e dei uma breve pesquisada no hebraico, qual é a palavra que está sendo usada realmente aí. E existem duas palavras para definir irmão na Bíblia hebraica. Uma que significa irmão de sangue, ou seja, são irmãos literalmente do mesmo pai e da mesma mãe, e existe uma outra palavra para poder definir a relação de irmãos enquanto meio-irmãos. Então, nós temos duas palavras, uma para poder designar
irmão de sangue, como Caim e Abel, por exemplo, irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, e temos outra palavra para poder designar a palavra meio-irmãos. Então, é importante a gente compreender isso, que a palavra irmão no hebraico, ela vai aparecer em duas chaves de leitura. Uma palavra para definir irmão enquanto laço de sangue entre os dois pais, e a palavra irmão, que aparece como a relação de meio-irmãos. Então, para a gente poder compreender, Amon, então, é filho de Davi e se apaixona por uma meia-irmã. Essa é a palavra que vai ser usada. A palavra que é usada aí é a palavra hebraica que designa meia-irmã. É preciso a gente compreender que, na perspectiva judaica, quando eles aderem a uma compreensão de que eles vão ter um monarca, ao mesmo tempo é permitido também que eles tenham mais de uma mulher. Ou seja, existe a esposa e existe as outras que compõem, vamos supor, uma compreensão até mais árabe, um harém. Então, de modo que, quando nós falamos dos filhos de Davi, nós não estamos falando dos filhos de uma única mulher, mas estamos falando daqueles que são filhos de Davi com outras mulheres também. Por isso, então, Amon se apaixona por Tamar, que é meia-irmã dele. E no relato do capítulo 13 é interessante porque Amon ele coloca-se em toda uma situação em que ele convence o seu outro irmão, Absalão, a trazer Tamar e convencer ao rei que Tamar venha para poder cozinhar para ele, porque ele se colocou em uma situação de enfermidade para que Tamar possa vir e cuidar dele. Então, Absalão, o outro irmão, é que faz todo então essa trama para que o rei Davi permita que a sua filha Tamar venha cuidar de Amon. E nisso em que Tamar vem cuidar de Amon, acontece que Tamar ela vê que Amon tem segundas intenções. E, de certo modo, Amon ele se joga sobre Tamar de uma forma até mesmo de uma agressão, de um abuso. E Tamar o intervém, diz que não, pede o meu pai para que possamos nos casar, porque até então o casamento entre meios irmãos era permitido pela prescrição judaica. Existia a possibilidade de um casamento entre meios irmãos, mas não entre irmãos de mesmo pai e mesma mãe. Então, mas quando a gente vê nessa perspectiva, o que acontece aqui é que a Amon provoca, então, em Tamar um abuso, literalmente. Então, o que ele faz, então, é que Absalão vai até Davi para poder contar o que Amon fez com Tamar. E nisso, então, cria toda uma complicação na relação entre os irmãos e o pai. A primeira reação, então, já partindo para o capítulo 14, a primeira reação de Davi primeiro é se revoltar contra Amon. Mas, logo em seguida, ele entra dentro de um estado de ser complacente. Ou seja, ele simplesmente não vai dar muita atenção à situação para poder favorecer o filho Amon. Só que o grande problema da relação entre irmãos, e isso a gente pode examinar em todo o Antigo Testamento, vocês podem ver que a relação entre irmãos na Sagrada Escritura é marcado por inveja, é marcado ao mesmo tempo por questões como, além da inveja, do assassinato e do orgulho. Então, o que marca, então, a relação entre os irmãos, entre a relação de irmãos no Antigo Testamento, é que existe uma relação de inveja uns dos outros, ao mesmo tempo existe um sentimento de orgulho e de arrogância, e ainda isso tudo culmina em assassinatos. A gente pode ver claramente esses exemplos no livro do Gênesis, quando Caim mata Abel. Então, a gente vê uma anotação muito clara aí, sabe as motivações que fizeram Caim matar o próprio irmão, cometer o primeiro fratricídio. Depois nós podemos ver isso muito bem com Jacó e Esaú, a inveja que um tem pelo outro, ao ponto de querer roubar a bênção do outro. A mesma coisa a gente pode ver no relato de José do Egito, quando os irmãos o jogam na cisterna para que morra, mas acaba que no final um deles, Benjamim é misericordioso, retira o irmão
e vende-o para o Egito, para os vendedores. Então, a gente vê que as relações de irmãos no Antigo Testamento são marcadas por constantes relações de inveja, de arrogância, de orgulho, e que infelizmente culminam em relatos de morte. Por isso que capítulo 15 e 16 vai narrar que Absalão, ele fica com um ressentimento muito grande em seu coração, porque Absalão ele colaborou para que o rei permitisse que Tamar fosse servir o irmão que estava fingindo estar doente, para poder se aproveitar da pureza e da inocência de Tamar. Então, o que Absalão faz é que 2 anos depois, esse ressentimento ainda permanece no coração de Absalão, porque ele colaborou com uma situação que culminou no abuso da irmã, e o que ele vai fazer é simplesmente convidar os irmãos do rei, convidar os seus irmãos, os filhos do rei, para poderem participar de um banquete da sua colheita. Então, nesse banquete da sua colheita, ele trama, então, o assassinato de Amon. E, então, nesse momento, então, todos os irmãos estão presentes, mas Absalão já tinha combinado que naquele jantar ele havia de mandar matar Amon, para poder vingar o mal que ele fez contra a sua irmã. Então, tudo isso combina em um jantar muito bacana, muito bonito, porque a narrativa bíblica traz para nós esses elementos para podermos compreender que existe um elemento de uma festividade, que existe uma festa muito exclusiva, que é a festa da colheita, em que se é normal acontecer um evento como esse, que seria justamente para poder agradecer e louvar a Deus pelas primeiras dádivas dos produtos que conseguiu, seja do rebanho, seja os produtos agrícolas. Então, esse elemento ele é muito forte, está muito presente até aí. Então, em um momento de festa, Absalão usa então dessa artimanha para poder matar o irmão. Isso gera uma situação no capítulo aí no 18 para o 19, uma perturbação muito grande, a ponto que os outros irmãos saem correndo da festa, porque acham que Absalão está doido e quer matar todos os irmãos para poder ser o único sucessor de Davi também. Então existe uma compreensão de que os irmãos acham que Absalão está muito interesseiro e quer eliminar todos os irmãos para então poder assumir o lugar na morte de Davi. Certamente isso vai se acentuar um pouco mais no 19 para o 20, do capítulo 19 para o 20, porque a partir desse momento, então, a gente vai ver com mais clareza de que Absalão ele é expulso por Davi, só que antes de chegar à expulsão, ele já foge para fora de Israel e permanece fora de Israel por um longo tempo, até então que Davi amolece seu coração, se conforma com a morte do seu filho Amon e manda trazer de volta o seu filho Absalão. Só que Absalão volta, então, dos países estrangeiros, de fora de Israel, já com uma intenção diferente. Ele já não mais deseja voltar como filho, ele deseja voltar para poder, então, assumir o trono de Davi. Existe aí uma tentativa de um golpe de Estado. Então, esses capítulos de 13 a 20 marcam para nós elementos muito fortes na Sagrada Escritura que colaboram seriamente para a gente poder compreender a fragilidade do reino humano em sua, vamos dizer, em sua relação com o elemento divino. Só para a gente entender bem isso aqui, nós começamos com um abuso, com um incesto, fomos para um assassinato de um irmão, para um fratricídio, culminamos com a expulsão de casa de um filho e logo em seguida completamos ainda o capítulo 20 com uma tentativa de golpe de Estado. Essa daí a gente tem que ver com clareza. Essa daí é a descendência que Deus prometeu a Davi. Mas você me pergunta, padre, mas que descendência é essa? Toda deturpada? Que problema todo é esse nessa descendência de Davi? Mas essas são as fragilidades humanas da descendência de Davi. Existem elementos muito bonitos ao longo da história, e a gente vai ver isso nos próximos capítulos, o quanto a gente vai ver que é bonita a história de Davi, de toda a sua descendência, mas isso não quer dizer que existem rosas sem espinhos. Existem também
a compreensão que a gente tem que primeiro pegar na rosa com espinho para a gente poder ver melhor a beleza dela de perto e para a gente poder sentir o cheiro dela. Então, o que nós estamos vendo nesse livro 2 de Samuel é as dificuldades que Davi está tendo para poder edificar uma descendência. E é claro que as dificuldades também partem dele, porque nós temos que ver que Davi é um homem escolhido por Deus, é o ungido por Deus, mas que ele também carrega a humanidade, ele é um homem humano. Então, ele vai ter as suas dificuldades de dialogar, vai ter as suas dificuldades de resolver problemas, principalmente quando os problemas são com seus próprios filhos. E tudo isso vai ficar muito às claras, porque em Jerusalém nada disso estava escondido. Até mesmo o autor bíblico faz questão de dizer para nós que tudo isso gera uma grande movimentação na cidade de Jerusalém. Para a gente poder entender que existe um processo. É claro que o processo passa por situações difíceis e até mesmo muito acidentadas. Às vezes, trazendo um pouco para a nossa realidade familiar, quantas não são as nossas situações familiares que nós passamos por diversos problemas e que às vezes nós não conseguimos dar respostas tão claras. E pior ainda, às vezes a gente não sabe nem o que fazer com elas. Então, não é um julgamento contra Davi, mas é também nos permitir se colocar no lugar de um personagem bíblico que teve dificuldades familiares e que não sabia o que fazer e nem para onde orientar. Então, quando a gente olha para a omissão do rei em relação aos seus, é interessante que o rei em Israel, ele é detentor de uma autoridade muito grande, primeiro porque ele tem a autoridade de ser juiz, de julgar os casos. Só que quando nós vemos a pessoa de Davi, Davi ele não está dando conta de julgar o caso da própria família. Então ele não julga, ele se mantém à parte, ele não quer se envolver, ele não dá um julgamento, não julga, não expulsa Amon, pelo contrário, ele fica com raiva, mas isso não causa nenhuma resolução. Mas é preciso a gente entender na pessoa de Davi o que é a sua fragilidade enquanto pessoa. Quais são as demandas de Davi? O que fez com que ele não tomasse as devidas atenções? Porque para nós lermos o texto mais de 2.000 anos, quase 3.000 praticamente do livro de Samuel, é a gente tentar compreender na perspectiva do autor que Davi, seus filhos, dão início a uma descendência que é do povo da promessa. Mas ser povo da promessa não quer dizer que Deus está nos impermeabilizando de qualquer dificuldade, de qualquer problema. Eu acho que ler esse capítulo 13 a 20 é a gente poder também pensar que, mesmo sendo batizados e batizadas, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo sendo herdeiros do céu em Jesus, nós não estamos isentos de qualquer dificuldade que possamos ter nas nossas relações familiares ou até mesmo diante de tudo aquilo que nós temos em nossa vida, em nossos trabalhos, de às vezes até mesmo dos nossos pecados, das nossas omissões de cada dia. Então, temos sempre que compreender nessa perspectiva de que nós estamos aqui para podermos nos tornar homens e mulheres melhores para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. O grande desafio da família de Davi é viver com interesse a proposta de ser povo da aliança. E isso, eu sinto dizer, a gente não aprende do nada. A gente começa um processo de aprendizado. Davi é um rei de pouco tempo. Ele está aprendendo a ser rei e aprendendo a ser povo da promessa. E, com certeza, o grande desafio de Davi, nos próximos capítulos, vai ser ensinar a sua família a viver com clareza isso. E mais ainda, Davi vai ter que aprender a viver isso também. Vamos um pouco mais para frente, nós desmembramos um pouco aí, esse é o momento do Antigo Testamento. Nesse momento agora, eu vou para a leitura do Novo, ao longo, então, dessa semana. A leitura do Novo Testamento que foi feita para nós foi do Evangelho de João, do capítulo 17 até o capítulo 21, com um complemento do Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Então, eu vou destrinchar um pouco a teologia desses textos para nós, para a gente poder compreender um pouco mais, cada vez, essa espiritualidade que João traz para nós. Primeiro que, para a gente poder compreender bem, o Evangelho de João, ele se situa na Bíblia de uma forma diferente. Na Bíblia nós temos 4 evangelhos: Mateus,
Marcos, Lucas e João. João, ele está localizado como o último, não por uma questão de tempo em que foi escrito, mas por uma organização, de forma que quando a pessoa lê a Bíblia de uma ponta para outra, ele passa pelos livros dos evangelhos e tem um mapa da vida de Jesus, de maneira que ela possa entender mais claramente. Então, a organização da Sagrada Escritura, ela é, ao mesmo tempo, cronológica na história, o mais perto possível, mas, ao mesmo tempo, ela também marca para nós que é um processo e um itinerário de aprendizado para quem deseja ler. Por isso que a Bíblia tem essa disposição de Gênesis a Apocalipse, a divisão entre livros Pentateuco, livros históricos, livros proféticos, salmos e evangelhos e cartas. E Apocalipse, que é um livro que está um pouco fora do itinerário, mas que no finalzinho ele se encaixa, se complementa muito bem. Só para a gente poder ver essa organização que tem a palavra de Deus. Mas, quando a gente está fazendo a leitura aí do capítulo 17 até o 21, primeiro, eu quero me debruçar por capítulo, como eu fiz no Samuel 2. Então, primeiro no capítulo 17, a gente vai ver que Jesus está fazendo um discurso da unidade. Esse discurso da unidade ele é muito importante, por quê? Porque quando nós olhamos para a pessoa de Jesus e olhamos com mais clareza ao livro de João, o livro de João ele está dividido em dois blocos. É como se fosse dois livros em um só. O primeiro livro é chamado Livro dos Sinais, que vai do capítulo 1 até o capítulo 12. Que Jesus em João, ele realiza sinais. João usa a palavra sinal diferente do uso da palavra milagre, que é usada por Lucas, Mateus e Marcos. João ele vai fazer uso da palavra sinais, porque o sinal ele aponta para alguma coisa, de forma que em João o sinal ele é crescente. É igual aquela experiência de quando a gente vai a uma lagoa, ou então vai à beira do rio, pega uma pedra e joga na lagoa. E o que acontece? Óbvio, a pedra afunda, mas sobre a superfície da água se formam ondinhas. Enquanto essas ondas vão se formando, nós vemos com clareza, então, que o que está acontecendo? Que cada onda é um sinal crescente daquele impacto que a pedra causou na superfície da água. Então, João, quando ele escreve o seu evangelho, ele escreve justamente nessa perspectiva de que o que está acontecendo? Jesus está realizando sinais crescentes, de forma que no evangelho de João, Jesus realiza 7 sinais. O primeiro deles, ele é muito importante para a gente compreender o capítulo 19, que o padre vai falar hoje para vocês. O primeiro sinal de Jesus é em Caná, que é quando Jesus, então, transforma a água em vinho. Ou vejam bem aí o movimento. Jesus, então, é convidado para uma festa de casamento. Sua mãe também foi convidada, Maria de Nazaré. E Jesus, como uma pessoa muito popular, além de ser convidado, ele convida. É o convidado que convida os outros. A gente sabe como é que funciona um pouco isso em algumas festas. O convidado que convida outras pessoas para ir junto. Só que ele não convidou 2 ou 3, ele convidou os 12 para poder ir junto com ele. Maria, então, intervém com Jesus, olha, o vinho deles acabou. E Jesus retruca para ela, mulher, ainda não chegou minha hora. E isso vai ser muito importante. Essa frase de Jesus é aquilo que vai nomear o segundo bloco do Evangelho de João, que é chamado de livro da glória, ou, melhor ainda, livro da hora. Porque ele começa do capítulo 17, começa do capítulo 13 e vai até o capítulo 21. Então, é muito importante a gente compreender essa perspectiva de como o livro de João está organizado. Então, veja bem, o relato então das bodas de Caná dá início ao livro, o livro dos sinais. Mas, ao mesmo tempo, dá um spoiler para a gente poder compreender que, no final, mais para frente, vai haver um outro livro, que é o livro que vai narrar a hora de Jesus. Qual hora que é? A hora do capítulo 19, a hora da cruz. Pois bem, vamos então aprofundar então no nosso discurso
no discurso de Jesus sobre a unidade dele com o Pai, no capítulo 17. É muito bonito, porque Jesus, no capítulo 17, ele apresenta orações. 17 e 18, Jesus vai estar apresentando orações. Só que no capítulo 17, a gente não poderia chamar tão bem de oração, mas poderíamos dizer que Jesus está fazendo um discurso ao Pai. Porque quando Jesus está fazendo o seu discurso, ele está falando da sua relação na intimidade com o Pai. Ô Pai, o Senhor sabe que nós somos um. Então, o tempo todo, Jesus vai estar rezando ao Pai, é uma oração pessoal de Jesus com o Pai, em que ele vai estar falando o quanto que é importante a sua relação, do quanto ele foi obediente, do quanto ele acolheu o propósito de Deus, do quanto Jesus se colocou na disponibilidade para realizar esse projeto de salvação. E, ao mesmo tempo, Jesus fala, mas eu e tu somos um. E eu vim de vós, e volto para vós de novo. Então, o que Jesus está demarcando nesse primeiro discurso dele, no capítulo 17, é que ele e o Pai são um. E que na obediência ele está unido com o Pai. É como se Jesus estivesse dizendo com clareza para nós que ele está unido com o Pai em tudo que é o projeto do Pai e que ele não vai dar para trás. É como se Jesus estivesse dizendo para isso, olha, eu estou contigo, o Senhor está comigo. E eu acolho a proposta. Qual proposta é essa? A gente vai entender quando chegar no 19. Qual é a proposta de Jesus? Vai ser entendida para nós com mais clareza no 19. Para a gente poder ver e entender melhor que a proposta de Jesus e aquilo que ele está apresentando no capítulo 17 de João é que ele e o Pai são um. E ele deseja, já entrando no capítulo 18, que nós vamos chamar de oração sacerdotal de Jesus, ele tem uma grande preocupação de que o povo, os seus discípulos, permaneçam na unidade com ele. Porque no capítulo 17 ele está fundamentando que a relação dele com o Pai é que os dois são um só. De maneira que se os discípulos, no capítulo 18 vai dizer, se os discípulos permanecerem em mim, eles também permanecerão em vós. Por isso, Pai, eu vou para vós, mas não permita que eles fiquem abandonados, porque eles estão em mim e eu estou em ti. Então, o que Jesus está fazendo aqui, ele está fazendo um testamento espiritual também, já iniciando o capítulo 18. Jesus ele está fazendo um testamento espiritual porque ele está sabendo o que vai acontecer com ele. E se a gente pudesse situar melhor aonde Jesus está geograficamente nesse capítulo 18, Jesus já está em Jerusalém. Jesus está vivendo seus últimos momentos daquela semana. Então, o que Jesus está fazendo é uma oração mais íntima ao Pai, saindo do discurso da unidade dele com o Pai, do capítulo 17, para poder falar de uma oração sacerdotal de apresentação dos seus discípulos, do mundo. De modo que todos aqueles que estão em Jesus também estão no Pai. E Jesus está fundamentando que a relação de unidade dele com o Pai é uma relação cada vez mais firmada pelo amor. E é isso que então nós vamos ver no capítulo 19. Capítulo 19 para nós é um capítulo muito profundo. Por quê? Acho que vou demorar até um pouco mais em cima dele. Exatamente, Jesus deixa para nós um testamento espiritual. E é muito importante a gente compreender isso, por quê? Porque isso também vai orientar a vida dos discípulos depois. Isso é muito importante. E também nos orienta até hoje, porque esse testamento espiritual de Jesus, que ele realiza no capítulo 18, é justamente para poder deixar para nós um elemento muito importante, de que em Jesus nós somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, o testamento sempre deixa alguma herança. O testamento de Jesus é que nós somos co-herdeiros do céu, junto com ele. Então, essa grande prova é que Jesus, no seu testamento espiritual, ele diz, permaneçam em mim, porque eu permaneço no Pai. E todo testamento tem alguma coisa para a gente poder ganhar. O testamento de Jesus é que o nosso prêmio é herdarmos o reino do céu com ele. Esse que é o nosso, essa é a nossa herança que está nesse testamento espiritual.
Nós chegamos ao Pai, permanecemos na nossa relação com Ele, porque nós estamos unidos com Jesus. Quando a gente fala na igreja do sacramento do batismo, é muito bonito, porque o sacramento do batismo é um sacramento que nos configura na pessoa de Jesus, mas que também nos faz filhos de Deus e nos limpa do pecado original. Mas é importante a gente compreender nessa perspectiva, porque tem um teólogo na igreja que falava que aquilo que Jesus é por natureza, pelo batismo nós somos nele por graça. Qual é a graça? A graça do batismo que nos faz o quê? Irmãos de Jesus e filhos de Deus Pai. Nos faz todos herdeiros e herdeiras do reino dos céus. Essa é a nossa herança. No capítulo 19, nós temos um relato que nós ouvimos comumente na Sexta-feira da Paixão, que é o relato da crucificação de Jesus, é o processo da cruz. Mas eu gostaria de focar com vocês justamente nesse momento, porque João, ele me desculpem o palavreado, o diferentão. Ele é muito diferente dos outros textos dos evangelhos de Marcos, de Lucas e de Mateus. Porque quando nós olhamos para João, ele tem um calendário diferente. O padre vai explicar bem por quê. Porque naquele ano em que Jesus é crucificado, os outros evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, disseram que a Páscoa ocorreu na quinta-feira que culminou na última ceia de Jesus. João já diz que a Páscoa naquele ano aconteceu em uma sexta-feira. Acontece numa sexta-feira e se você perguntasse, padre, qual que você prefere? O que a Páscoa é na quinta ou que a Páscoa é na sexta? E eu prefiro que a Páscoa é na sexta e certamente depois do que eu tenho que dizer, vocês vão gostar também de que a Páscoa seja na sexta e Jesus tenha morrido na Páscoa. Para a gente poder entender com clareza o que está acontecendo aqui. Quando Jesus, então, eu estou avançando um pouco o processo da cruz, Jesus, então, ele é crucificado no Evangelho de João ao meio-dia. E Jesus morre às 3 da tarde da sexta-feira da Páscoa. E o que aconteceu nesse intervalo aí? Quando Jesus está na cruz, morrendo, existe algo para os judeus acontecendo no Templo de Jerusalém, a poucos quilômetros dali, do Calvário. O que acontece? As famílias estão levando os cordeiros para serem apresentados no Templo de Jerusalém e serem sacrificados, para que as famílias possam levar os cordeiros para casa, para a ceia pascal daquela noite. Então, o que acontece no Evangelho de João? A Páscoa para João acontece na sexta-feira, também para poder intercalar que Jesus morre na mesma hora que os cordeiros pascais estão morrendo no templo, estão sendo assassinados no Templo de Jerusalém. De forma que, imaginem que para os primeiros cristãos, quando veem essa cena, eles logo compreendem o quanto que é bonito isso, que Jesus é esse cordeiro. Por isso que a imagem de Jesus como cordeiro pascal. Porque Jesus, em João, ele morre na mesma hora que os cordeiros estão sendo sacrificados. Enquanto Jesus está na cruz morrendo, os cordeiros estão sendo sacrificados no templo. E isso é de uma importância muito grande para a compreensão da teologia da cruz de João. Por quê? Quando nós falamos da perspectiva da cruz, nós estamos falando do último sinal de Jesus, que vai culminar na sua ressurreição. Mas o último sinal, o sétimo sinal realizado por Jesus, vai ser em referência à cruz, no capítulo 19. Ou seja, o último sinal, ele está fora do livro dos sinais. Porque o que Jesus está fazendo? Jesus, ele está dizendo que o primeiro sinal está relacionado com o último. Qual era o primeiro sinal, então, padre? O primeiro sinal era das bodas de Caná. E para isso a gente vai ter que voltar um pouquinho. Primeiro que o relato das bodas de Caná, eu já comecei a enunciar ele para vocês. Nas bodas de Caná, então, falta vinho. A Virgem Maria, Maria de Nazaré, pede, então, que Jesus intervenha, e Jesus diz que não chegou sua hora. Qual a hora, padre? A hora da cruz. Então, Jesus, como um filho obediente,
realiza o quê? Vai lá e realiza a transformação da água em vinho. Chama os servos, enche as 6 talhas de água e transforma em vinho. O restante do texto, vocês já sabem o que acontece. Mas veja bem que 6, na numerologia bíblica, é um número de incompletude. Ou seja, é um número incompleto. Por quê? 7 ainda é o número da perfeição. E isso, na numerologia bíblica, existe e é verdadeiro mesmo. 7 na numerologia bíblica é o número da perfeição. Só que quando a gente olha para esse relato da transformação de água em vinho, nós temos 6 talhas. Ou seja, existe algo imperfeito, tem algo incompleto. Ou seja, o milagre da transformação da água em vinho não está completo. E como que a gente vai entender isso? Na fala de Jesus antes, com um diálogo entre ele e Maria. O que Jesus diz para Maria? A minha hora ainda não chegou. No capítulo 19, na hora da crucificação de Jesus, nós temos um relato que é muito importante, que ele é a complementação das bodas de Caná. Por quê? Logo depois que eles viram que os 2 que foram crucificados com Jesus estavam mortos, ainda não estavam mortos, quebraram as pernas para morrerem asfixiados, sobre o próprio peso sobre o pulmão. Então, morreriam asfixiados. Quando eles chegaram até Jesus para quebrar as pernas e viram que já estava morto, eles simplesmente pegaram uma lança, os romanos, e transpassaram o seu coração. E do seu coração saiu sangue e água. Então, gente, o bonito aí é que o coração de Jesus é a 7ª talha das bodas de Caná. É isso que o autor, João, está deixando subentendido para a nossa semana. De que, quando nós olhamos para o relato da crucificação de Jesus e seu lado sendo aberto pela lança, nós estamos vendo com clareza aí que Jesus estava fazendo referência lá no seu primeiro sinal, nas bodas de Caná, naquele casamento, quando faltava vinho e ele transforma água em vinho só de 6 talhas e não da 7ª, é porque a hora do vinho verdadeiro só aconteceria na cruz, com o seu coração aberto. O coração de Jesus é a última talha, é a 7ª talha, que completa, então, a que faltava nas bodas de Caná. E quem são os convidados para as bodas da 7ª talha? Todos nós que somos filhos de Deus e que nos colocamos aos pés da cruz para sermos remidos pelo seu sangue e sermos batizados pela água do batismo. Então, eu creio que esgotei um pouco esse capítulo 19 e 20 também. Então, vamos fazer o nosso passo para o capítulo 21. O nosso tempo está quase um pouco abreviado também. Então, quando nós olhamos aí o capítulo 21, nós temos um relato que ele é muito importante para nós e creio que para a nossa tradução de Bíblia no Brasil, o nosso português, ela não ajuda muito, porque nós estamos aí, o capítulo 21, ele é um apêndice. Um apêndice é porque ele foi colocado um pouco depois que o texto de João foi encontrado, ali por volta do ano 100. Então, o que foi, como se percebeu? Percebeu que era a mesma letra, que o uso de palavra e grafia era a mesma, e de que provavelmente esse texto era uma continuidade do Evangelho de João. Então, ele foi colocado depois. Mas não se preocupem, esse texto ele foi anexado ainda nos primórdios da igreja. Não é coisa muito recente, não. Pode ficar tranquilo. Então, esse capítulo 21, ele é um apêndice que foi inserido no Evangelho de João, porque se tratava justamente de uma continuidade do texto e que possuía o mesmo material, foi escrito em um papiro também, e que possuía a mesma letra, a mesma grafia e o mesmo uso de palavras de concordância verbal. Então, compreenderam que era do mesmo escritor e que era uma continuidade que foi feita depois, a parte daquilo que foi encontrado, que é o Evangelho de João, em suas 2 partes, livro dos sinais e livro da hora. Então, nesse capítulo 21, existe uma narrativa muito bonita, porque todos nós sabemos que da comunidade dos 12, 4 dos 12, Pedro, Tiago, André e João têm uma profissão em comum, eles são pescadores. Logo, então, depois da ressurreição de Jesus, o movimento que eles fazem é voltar para aquela vida de onde Jesus os tirou.
Então, é muito complicado aí, e acredito que isso também seja uma lição de vida para nós, que às vezes Deus nos tira de lugares e que às vezes a gente quer voltar para os lugares de onde que Deus nos tirou, de onde Ele nos libertou. Tirou a gente de um lugar e botou em outro, e às vezes a gente quer voltar para o lugar de onde Deus nos tirou e da onde Ele nos libertou. Então, às vezes a gente tem essa tendência de querer fazer isso. O que acontece com esses homens é porque eles voltam para o lugar de onde Jesus os tirou. Jesus os mandou largar as redes, pararem de serem pescadores de peixe e se tornarem pescadores de homens. É isso que a gente encontra no relato do chamado dos primeiros 4 apóstolos. Só que o que acontece é que depois da ressurreição, eles estão no momento de desnorteamento. Eles não sabem o que vão fazer a partir de agora, porque o Senhor morreu. Ele ressuscitou, mas morreu, não está aqui com a gente, não está aqui para nos orientar. E o que nós vamos fazer agora? O que eles fazem então? Volta para onde Jesus tirou. Ao invés de avançar, eles vão regredir na vida. Então, o que eles fazem? Eles estão pescando e de repente eles veem então que tem um homem na praia, sentado na praia. E João é o discípulo da intimidade, é aquele que na Sagrada Escritura nós chamamos como discípulo amado. João, então, ele vai dizer para Pedro: olha lá, é o Senhor. Então eles vão para a praia e Jesus manda trazer a rede de peixes e tem 154 peixes. Esse número 154 ele é muito importante também, porque até esse momento na história, 154 é a numeração dos povos conhecidos. Ou seja, quais são os peixes que estão na rede? São os 150 povos. Então, poderia ter mais peixes? Até poderia. Mas na explicação bíblica, para a gente poder compreender bem, a quantidade de peixes que está na rede é para poder dizer com clareza para a comunidade que eles têm que ser pescadores daqueles povos que estão na rede de Cristo. É desses povos que eles têm que se tornarem pescadores e mensageiros. E isso é muito importante para a comunidade dos discípulos, porque isso vai ser um sinal para que eles possam, então, compreender qual é a sua vocação enquanto missionária, enquanto evangelizadores, para poder pregar o evangelho de Cristo. Mas, logo em seguida, Jesus começa um diálogo com Pedro, que nós chamamos na teologia como o texto da reparação. Vocês se recordam? Eu pulei no capítulo 19 esse relato para poder trazer ele para o 21. Lá no capítulo 19, tem um momento da negação de Pedro. Por vezes, então, por 3 vezes, Pedro nega que conhece Jesus, porque está com medo. Então, todo esse episódio se passa, Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus aparece, e agora está aparecendo para eles no mar da Galileia, na beira da praia. E Jesus, então, quantas vezes? Olha, nós voltamos às vezes para o lugar onde Jesus nos tirou, porque eu vou ser muito sincero para você, porque a gente confunde livramento com perda. Quem perde sempre quer encontrar de novo. Então, tem situações na nossa vida que, enquanto a gente chamar elas de perda, a gente não vai aceitar que Deus nos livrou, que Deus está nos libertando. É igual o povo de Israel no Egito. Eles são libertados, atravessam o Mar Vermelho, só que no primeiro momento, quando eles estão no deserto, eles vão dizer simplesmente assim: era melhor a gente estar no Egito, sendo escravo do faraó, mas lá a gente tinha os caldeirões de carne e tinha pão. Aqui a gente é livre, mas passa fome. Então, é o momento que o povo de Israel, e às vezes são momentos na vida também que a gente olha para trás e a gente quer voltar para lugares que Deus nos libertou. Então, quantas são as vezes que nós voltamos para onde Jesus já nos tirou? É o momento em que na vida a gente olha para trás e diz: era ruim, mas em determinada situação era melhor. E a gente acha que não era um livramento aquilo que Deus fez, era uma perda. E a gente quer voltar atrás. É porque a gente confunde ainda livramento com perda. Doutora, eu tô quase acabando.
Continua aí que eu tô encantada, eu tô impactada, eu tô digerindo tudo. Meu Deus, quanto conhecimento! Ah, você vai Parece ver o que eu até vou um te livro. contar agora. Eu tô no final. Continua Pois aí, por favor. bem, nós estamos ainda no 21, e o que acontece então, logo depois do momento que trazem as redes com peixe, é que Jesus pede um peixe para poder assar e ele já está com um pão, para poder alimentar os pescadores, os seus apóstolos que estavam então até então naquele momento desviados. Mas Pedro, então, como eu disse anteriormente para vocês, Pedro tinha feito o quê? Pedro tinha negado Jesus por 3 vezes. Então, nós chamamos esse relato daqui para frente, agora que o padre vai explicar, de teologia da reparação. Por quê? O que está acontecendo é Jesus, ele vai ter um diálogo com Pedro. Ele vai dizer, logo depois, olhe nos olhos de Pedro, e eu imagino essa cena e eu até quase choro. Porque eu imagino justamente o Pedro envergonhado, porque ele sabe o que ele fez. Ele sabe que negou conhecer Jesus na sexta-feira de manhã. Ele sabe. E agora Jesus está ali diante dele, olhando nos olhos dele, e as palavras de Jesus vão ser essenciais. Porque Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus vai perguntar de novo: Pedro, tu me amas? Aí ele vai responder: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro vai ficar triste, porque Jesus perguntou pela terceira vez se ele o amava. Mas Pedro vai lá e responde: sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Eu confesso para vocês que a nossa tradução do português, para poder entender esse texto que foi escrito em grego, não é boa. Porque as palavras, primeiro que nós só temos uma palavra para amor no nosso dicionário em português. Enquanto que no grego tem 3 palavras: eros, filia e ágape. Mas o padre explica. Eu estou quase criando um podcast chamado O Padre Explica, ou O Padre Ensina. Por quê? Olha bem para vocês poderem ver. Porque o amor eros, na compreensão grega, é o amor paixão, é o amor que une um homem e uma mulher para constituírem uma família. O amor filia é o amor de amigo. E o amor ágape é o amor caridade, o amor doação, o amor de que você pode morrer pelo outro. Por amor ao outro, você é capaz de morrer por ele. Então, se a gente for pegar o texto no grego original, Jesus está perguntando, primeira vez para Pedro: Pedro, tu me amas com amor ágape? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo com amor filia, de amigo. Então, nas 2 primeiras vezes, Jesus está perguntando: Pedro, tu me amas com amor, caridade, de entrega, de doação, de morrer por causa de mim? E Pedro responde: Senhor, eu te amo com amor filia, de amigo. E Jesus persiste, uma segunda vez: Pedro, tu me amas com amor ágape, amor entrega, doação? E ele responde: sim, Senhor, eu te amo com amor filia, amor de amigo. Aí quando chega a terceira vez, aí Jesus muda a pergunta. Ele pergunta: Pedro, tu me amas com amor filia? Tu me amas com amor de amigo? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo com amor filia, de amigo. Primeiro, o que é importante nesse texto a gente compreender ele na origem, no grego? Porque às vezes a gente quer exigir muito das pessoas. Às vezes a gente quer que as pessoas nos amem e nos ofereçam o amor e o afeto da forma que nós queremos. O que Jesus está fazendo com Pedro é pedir na medida dele, na medida de Jesus, na medida que ele deu conta de oferecer no capítulo 19 na cruz. Jesus é o cara do amor caridade, do amor ágape, do amor entrega, do amor doação. E o que está acontecendo é que Jesus está cobrando, está pedindo, melhor, está pedindo de Pedro que ele ame a ele da mesma forma que ele amou a todos, com amor ágape, amor caridade, amor doação. Só que Pedro está dizendo: Senhor, eu não dou conta, nesse momento, de te oferecer um amor ágape. Eu dou conta, nesse momento, de oferecer o meu amor filia, de amigo. E isso acontece 2 vezes. Essa troca de pedido de ágape,
de devolução de filia, de pedido de entrega, de doação e de devolução de um amor à amizade. Só que chega no momento que Jesus ele se convence que não pode exigir de Pedro aquilo que nesse momento ele não pode oferecer. Ele diz: Pedro, tu me amas com amor filia, então? Aí Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes de tudo. Eu te amo com amor filia de amigo. Naquele momento, Pedro não dá conta de oferecer ágape. Mas não é porque ele não dá conta que Jesus vai exigir dele. Nesse momento você não dá conta. Mas mais à frente você vai dar conta. Por isso que é importante, às vezes, na nossa vida, às vezes a gente exige sinais de afeto e de amor de muitas pessoas. Principalmente daquelas que nós estamos afetivamente vinculados. Os filhos, marido, esposa. Aquelas pessoas que nós estamos unidos com laços afetivos. E a gente quer muito delas. A gente quer ser amado do jeito que a gente quer amado. Por vezes as pessoas me procuram no confessionário contar a história da vida delas. E por vezes elas estão muito machucadas e feridas porque o pai ou a mãe não os amou da forma que eles queriam ser amados. E amor não é coisa para a gente poder questionar. Amor é coisa para a gente receber com gratuidade, porque a gente tem que amar, oferecer o amor na medida daquilo que a gente pode. A gente não pode oferecer algo que a gente não dá conta, senão a gente seria incoerente também. Então, na vida, a gente tem que aprender a aceitar aquilo que o outro pode nos oferecer nas condições que ele tem. A gente não pode querer cobrar mais do outro, mais do que ele pode oferecer. Por várias vezes a gente quer cobrar das pessoas que elas nos amem e queremos cobrar o reconhecimento e o cuidado delas, mas pode ser que naquele momento essa pessoa que você ama, ela só dá conta de te oferecer aquela forma de amor. Jesus não cobra de Pedro, não insiste mais. Eu quero que seja ágape, porque se não for ágape, você não vai ficar comigo. Jesus não. Pedro, se você me ama com filia, eu recebo esse seu amor filia do mesmo jeito que eu receberia se fosse ágape. Então é profundo demais. Por fim, gente, nós encerramos o Evangelho de João, capítulo 21, e o último texto para nós da semana é o Atos dos Apóstolos 1, que o Atos dos Apóstolos 1 é uma reflexão que narra para nós o momento de início da comunidade. Quando a gente fala dos Atos dos Apóstolos, a gente tem que ter clareza de que quem escreveu o Atos dos Apóstolos foi o evangelista Lucas. Então, o que é o Atos dos Apóstolos, padres? É o segundo livro de Lucas. O primeiro é o Evangelho de Lucas e o segundo é o Atos dos Apóstolos. No primeiro, ele vai narrar a vida de Jesus e dos seus discípulos com ele, e agora ele vai narrar a vida dos discípulos e apóstolos sem a presença de Jesus carnal, corporalmente ali com eles, mas agora com a presença do Espírito Santo, que vai conceder a força para que os apóstolos possam sair pelas nações e anunciar o Evangelho e o Cristo ressuscitado. Por fim, um último detalhe desse capítulo 1 é que ele é marcado com a eleição de Matias. Lembrem-se bem que na Quinta-feira Santa, no relato do capítulo 19, no início do 19, logo depois do ato do lava-pés, que Jesus lava os pés dos discípulos, ele, então, vê que tem um dos discípulos que vai o trair, que vai o abandonar, que é Judas Iscariotes. Então, com a saída de Judas, o grupo dos 12 fica incompleto, passa a ser 11. E vocês já devem ter escutado ao longo da vida de vocês que o número do azar é o número 13. Só que na compreensão bíblica, o número da incompletude, melhor, o número do azar, incompletude é 6, e o número do azar é 11 na Sagrada Escritura. De forma que 12 significa o que então, padre? 12 significa uma instituição ou um desígnio divino. Melhor dizendo, Deus que escolheu. De forma que nós temos 12 apóstolos, nós temos os 12 filhos de Jacó, nós temos as 12 tribos de Israel. Quando Jesus multiplica os 5 pães e 2 peixes, eles recolhem 12 cestos. Então, o 12, a numerologia 12 na Sagrada Escritura, simboliza uma instituição divina, um desígnio de Deus para a humanidade. Pois bem, o que temos mais um pouco à frente é que
os apóstolos, eles estão com uma grande preocupação, porque nessa preocupação deles, o que está acontecendo? O grupo dos 12 está com um número de azar. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer uma designação daquilo que são o grupo, um novo grupo, ou seja, um novo membro que vai ocupar o lugar de Judas Iscariotes. E eles têm dois nomes muito bons. Eles têm José, chamado o Justo, e tem Matias. Então, eles não sabem como escolher, porque os dois são muito bons. Então, o que eles fazem é jogar na sorte. Eu não vou dizer para vocês que eles jogaram 0 ou 1, ou jogaram no dado, o que fizeram, mas eles jogaram na sorte. Mas primeiro, conta o relato do capítulo 1, que eles rezaram primeiro sobre os dois, para que Deus escolhesse qual deles deveria ser ocupar o lugar do filho da traição, daquele que negou o Senhor. E depois eles jogam na sorte, e a sorte cai em Matias. Quando joga a sorte sobre Matias, Matias então é eleito para o grupo dos 12. E desde aí então, existe algo muito bonito na tradição dos apóstolos, e que remonta à igreja até hoje, de que para se estabelecer um novo apóstolo na igreja, é necessário que um apóstolo imponha as mãos sobre o novo e reze por ele para poder constituí-lo com a autoridade de apóstolo. Ou seja, não se pode proclamar apóstolo. Se tem que ser designado e receber a imposição das mãos, para que seja, então, considerado e se seja incorporado ao grupo dos apóstolos. Então, logo depois que a sorte cai sobre Matias, os apóstolos, então, rezam juntos, impondo as mãos sobre Matias para que ele alcance a graça apostólica, de fazer parte, então, dessa tradição que remonta os apóstolos. Tanto que na Igreja Católica, até hoje, essa tradição tem 2000 anos, desde os apóstolos até os dias de hoje, para poder se estabelecer um padre, um diácono ou um bispo, que é um sucessor direto dos 12 apóstolos, é necessário que tenha a presença de outros 3 bispos que vão impor as mãos sobre ele para poder concedê-lo a graça apostólica, que é transmitida desde os 12 até o dia de hoje. Ai, desculpa, passei 6 minutos da hora, mas é isso que eu tinha poder passar para vocês no dia de hoje. Nossa, tô até sem ar. Uau, que maratona bíblica que o senhor colocou aqui com sabedoria. Quanta conformidade, padre. Isso vem do alto, vem de Deus, porque não tem explicação. Para tanto conhecimento. Eu estou até agora tentando digerir tudo que eu ouvi, que eu fui tentando anotar. Eu vou ter que rever 7 vezes para me chegar na perfeição. 7 vezes 7. Porque eu nunca ouvi. Quando o meu sogro, o senhor Elino, teve a ousadia de fazer o convite para o senhor estar aqui com a gente, ele falou assim, Eliane, você vai ver que incrível, que sabedoria, como que é esse padre. Mas, que nós estamos agradecendo as mais de 70 pessoas que estiveram conosco aqui hoje, nesse encontro bíblico. Obrigado pela audiência. Estou recebendo muitas mensagens, as pessoas estão encantadas com o que o senhor está falando aqui, porque tem muita profundidade no que o senhor fala. É um conteúdo bíblico que o senhor mergulhou. Então, o meu sogro teve essa ousadia de fazer o convite, e ele falou assim, Eliane, você vai ver. Então, eu estava com a expectativa muito alta. Eu elevei a minha expectativa. O senhor foi lá e superou. O senhor dobrou, triplicou a expectativa eu não prometi nada e entreguei tudo. Entregou muito mais do que tudo. E eu queria agradecer aqui, então, meu sogro, senhor Elino, por ter trazido o senhor, porque eu estou encantada. Muito obrigado, padre, pela sua disposição, pelo seu sim, pela sua entrega. Nossa, o senhor é tão jovem e com tanto conhecimento. Já tem gente pedindo o seu podcast do Padre Explica. Minha amiga aqui, doutora Paula, pediatra, já está querendo o podcast, doutora Paula Cardoso. Agradecer aqui a doutora Ana Paula Aquino também, a família Caraça, a Érica, a Ana, deputada Luana Ribeiro, minha amiga, que está aqui prestigiando também, Cássio Matos, Cássio Pimenta, nosso auditor, senhor Antônio Machado, nosso diretor, Valquimar. Quero agradecer minha avó, de 83 anos, minha avó Kita está aqui na audiência firme e forte também, Solange Zepp, Lúcia Rogéria, minhas amigas Black Belts, Patrícia Diamantino, Giovana, minha amiga Vânia. Pessoal, não dá para falar o nome de todo mundo, mas eu sei como é que está o coração de vocês. Um coração cheio de gratidão, de alegria, transbordando, porque ouvir a palavra de Deus, com explicação profunda dessa, padre, alimenta, enche o nosso espírito, o nosso corpo, e
Eu não sei processar. Eu acho que tem que fazer um livro. Só do que o senhor falou que dá um livro gigantesco. O padre explicou hoje, em 1 hora. Tá! Um livro. Eu tinha muita dúvida, para não falar desconhecimento, sobre a substituição, realmente, quem seria o apóstolo que substituiu. Tem um quiz que minha prima passou, Jesus Quiz. E aí meu menino fica fazendo essas perguntas para mim, e lá perguntou, mãe, quem substituiu Judas? Aí eu falei, meu Deus, a mamãe não sabe, a mamãe não terminou de ler a Bíblia ainda e a mamãe não sabe. E aí o meu cunhado Moro já falou assim, não, Irene, é Matias. Mas eu nem sabia essa página que o senhor explicou, que tinha um concorrente, eu não tinha esse conhecimento, como é que foi. Padre, como é que foi que chegou nos dois? Porque eles eram discípulos ali muito próximos, aí tinham esses dois? Por que não era 3? Existem os grupos. O grupo dos apóstolos, que são 12, e existem o grupo dos discípulos de Jesus. Às vezes, quando a gente pega a Sagrada Escritura, o nome apóstolos ele não aparece com tanta clareza, mas apóstolo vai ser o grupo mais íntimo de Jesus, aqueles que estão ali mais próximo deles. E o grupo dos discípulos é o grupo que está seguindo Jesus pelo ensinamento, enquanto que os apóstolos é o grupo que está ouvindo e está vivendo com Jesus, aquilo que está ensinando. O grupo que escuta e o grupo que escuta e vive. Então, o grupo dos apóstolos é justamente esse grupo que está vivendo mais intimamente com Jesus. Esses dois, eles são tirados do grupo dos discípulos, porque os apóstolos veem que eles já estão começando a dar sinais de viverem com mais interesse tudo aquilo que foi ensinado por Jesus. E quando eles fazem essa escolha, Jesus já foi crucificado? Já. Nós já estamos no período pós-ressurreição. Certo. Uhum. Jesus já morreu, ressuscitou e voltou para o céu, na ascensão. Amém. Padre, eu vou chamar meu sogro aqui para ele fazer um agradecimento pela presença do senhor, e depois eu queria que o senhor fechasse, selasse esse momento com oração, que o senhor nos abençoasse. Queremos pedir a sua bênção nesse sábado. Dorelina, está com a palavra. Eu quero aproveitar também para poder agradecer a cada um de vocês pelo convite, sou a Aurelino que mediou. Eu me coloco à disposição, peço desculpas, falei demais e não dei tempo também para vocês fazerem perguntas também. Peço desculpas. Numa outra oportunidade, quando eu vim, eu deixo um intervalo de tempo na minha explicação para poder falar, dar para vocês a oportunidade de fazerem perguntas ao longo do caminho também. Mas, senhor Aurelino... Padre, eu, como disse a Ariane, eu também estou assim bastante feliz, animado, extasiado pelas suas explicações. Para mim não é novidade, porque nós já temos o costume, para quem não sabe, nós nos reunimos todo mês, temos uma reunião mensal, onde o Padre Isaías é o nosso conselheiro espiritual. É muito bom ouvi-lo, e foi muito gratificante, Padre, muito obrigado, senhor, por ter aceito esse convite, e eu tinha certeza que eu não íamos decepcionar com a sua orientação, com a sua sabedoria. Isso não vem de você, vem de Deus. Deus é que te ilumina e te capacita cada vez mais para pregar a palavra de Deus. Ficamos muito felizes, muito satisfeitos, e que Deus continue abençoando. Eu rogo muito a Deus e peço suas orações para que esse trabalho da Ariane seja frutífero, para que tenha muitas transformações, porque esse trabalho que a Ariane está fazendo de pregação da palavra de Deus, de divulgação da palavra de Deus, e é muito bom, e como disse a Moninha, a filha dela, né? É muito bom ler a Bíblia, né? Então, eu peço muito a Deus e peço suas orações para que a Ariane tenha, para que ela tenha essa persistência, para que ela não decepcione com as dificuldades, como o senhor mesmo disse no início da pregação, né? Nós encontramos muita dificuldade, para que ela tenha essa sabedoria e não decepcione com as dificuldades que porventura possa haver, porque há incompreensões, há pessoas que às vezes não aceitam, às vezes não querem, às vezes pode até contrariá-la. Mas que o Senhor Deus possa iluminá-la, abençoá-la, dar para ela essa sabedoria divina, para que esse trabalho de evangelização, de levar a palavra de Deus, levar as pessoas, de conscientizar, de levar aquilo que é o mais importante da nossa vida, possa ser transformador e que esse trabalho dela seja frutífero. Agradeço muito o Senhor por esse convite e peço que o Senhor faça a oração nos abençoando neste dia. Não é isso, Ariane? Isso, amém. Obrigada por falar, senhora Aline. Eu agradeço o apoio de todos, porque esse programa só existe porque eu tenho o Padre Isaías que fala sim, porque eu tenho todos os palestrantes que aceitam o convite, porque eu tenho meu sogro, meus pais,
minha avó, meus irmãos que apoiam, meus amigos que estão aqui nessa audiência e convida um, convida outro e chama, porque sabe que é a palavra de Deus que está sendo pregada aqui, que estão lendo a Bíblia. Nós somos um grupo do WhatsApp de mais 400 pessoas, nós estamos no Instagram, que nós abrimos outro dia e hoje já tem mais de 1000 pessoas, porque quando é de Deus, as coisas acontecem de maneira fácil, de maneira leve. Eu consigo me conectar com um padre igual o senhor, eu consigo me conectar com esses palestrantes, por quê? Porque não sou eu, é Deus que coloca vocês aqui. Então, eu quero agradecer todo o time da Fazendão, em nome do Ramon aqui, eu agradeço todo o time da Fazendão, do Valquimar, que está aqui presente. Então, assim, eu tenho o apoio da empresa, eu tenho o apoio dos amigos, eu tenho o apoio de toda a comunidade cristã que está aqui nesse projeto, espalhando a palavra de Deus no sábado, 9 horas da manhã. Que bênção. Padre, a gente podia ficar ouvindo o senhor aqui um dia inteiro, sem beber água, sem levantar da cadeira. Que incrível, padre, que incrível. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo que o senhor entregou e transbordou aqui nas nossas vidas. Amém. Amém. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Sempre que precisarem de mim, de uma reflexão, pode me chamar, que eu tenho uma alegria muito grande de poder participar junto com vocês, levar um pouco da palavra de Deus e um pouco do ensinamento que eu aprendi ao longo de 12 anos me preparando para poder ser padre. Então, eu tenho uma bagagem, eu gostaria que fosse maior, mas ao longo da história ela vai crescendo, né? Ao longo de todos os anos. Então, partilhar um pouco sempre é bom. Padre, fala um pouquinho da sua história aí, que era tanto conteúdo. O senhor é formado, então, como padre em teologia, em Filosofia. E filosofia. Uhum. E o senhor já é padre há quantos anos? E, minha filha, eu tenho 6 meses. Eu sou um padre recém-nascido. Gente, que bênção, que bênção. Eu vi que você era jovem, vi que era bem eu jovem. Eu fui ordenado padre em fevereiro. Imagina daqui 7 anos, o ano da perfeição. Senhora. Eu peguei os números tudo, viu? Tá tudo anotado aqui. 11, tô fora de 11. Quero nem passar perto de 11. Eu também. Graças a Deus que eu terminei minha formação toda para padre, foram 12 anos. Eu estava rezando para dar 12, porque se fosse 11, eu tinha que correr, ficar mais um a mais. Padre, e o povo já quer bis, porque o senhor, com 6 meses de formação, tá desse jeito. Pô, aqui o povo tá pedindo bis. Quando que o padre volta? Vamos ver a agenda do padre. Não, eu tenho sempre o sábado pela manhã um pouco mais livre mesmo, porque é o dia que eu uso para poder, a parte que eu uso para poder preparar a homilia do final de semana para as comunidades. Então, aqui, por exemplo, é a oportunidade que eu também estou tendo de preparar a minha reflexão do final de semana para as minhas comunidades. Uau, uau. Não, essa do 7º jarro de vinho que vai se completar, o que começou em Canaã, nas bodas de Canaã, que vai se completar na cruz. Não, aqui muita coisa eu nunca tinha escutado. A hora que terminar aqui, eu já vou rever de novo essa live para mim. Exatamente. Eu gostaria de ter colaborado até um pouco mais. Infelizmente, por conta do tempo, a gente tem que encurtar um pouco a reflexão para poder não estender muito, né? O senhor fez com maestria, padre. Que bênção. Oh, que bom. Então, nós queremos terminar com uma oração do senhor nos abençoando nessa manhã de sábado, padre. Muito obrigada por tudo. Deus te retribua 1000 vezes mais tudo que o senhor entregou aqui para nós hoje da palavra. Amém. E multiplique cada vez mais nesse lindo projeto que vocês têm de poder levar a palavra de Deus aos corações, para que as pessoas possam cada vez mais conhecer Jesus, porque não tem como amar sem conhecer. Então, é conhecendo Jesus que a gente ama, que a gente se compromete e que a gente segue. Muito obrigado, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade bonita de estarmos juntos, agradecer por esse trabalho de evangelização que a Ariane realiza, junto com todos os colaboradores que ela tem à sua disposição para poder levar essa palavra de Deus ao coração de cada um. Peço então, nesse momento, rezando a oração do Pai Nosso, a oração que une todos os cristãos e que nos faz filhos de um único Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
Pessoal, um grande abraço, obrigado pela audiência. Padre Isaías, foi lindo, foi maravilhoso, foi forte. Eu vou levar comigo essa frase. Os filhos da promessa não estão impermeáveis a desafios e a dificuldades. Se Davi, que foi ungido, rei, ele estava aprendendo a ser esse povo da promessa, aprendendo esse reino dele que ele tinha aqui na terra, que ele tinha dificuldades com os filhos. Então nós estamos perdoados para a gente aprender a sair do erro, aprender a tomar as decisões certas. Foi muito forte, o senhor falou aqui hoje. Que a gente acha que quando a gente tem desafio, não, então eu não sou filho da promessa, então eu estou fora, porque o que eu estou vivendo aqui, eu não estou sendo cuidado e ungido, mas isso faz parte do que está aqui na terra. Foi muito forte, libertador para mim. Eu acho que para todo mundo bateu muito forte isso. Os filhos da promessa não estão impermeáveis a problemas nessa terra. Muito obrigado, padre. Um grande abraço. E eu vou dizer até a próxima, viu? Até a próxima. Nós estamos com sede do país, trazer mais conhecimento. Pessoal, um grande abraço e nós voltamos sábado que vem, às 9 horas. Fiquem com Deus. Um ótimo fim de semana. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Gratidão.